Pesquisas científicas revelam que o ser humano tem, em média, 6.200 pensamentos por dia. O que você faz com esses pensamentos? Quantos são realmente amigos que constroem coisas positivas para você e quantos são verdadeiros inimigos que destroem o seu bem-estar, a sua saúde e a sua prosperidade? Você já parou para refletir sobre isso? Certamente, ou é bem provável que não, porque a maioria das pessoas, elas não param para refletir sobre questões essenciais da vida. Como se isso não fosse prático, como se isso não fosse eficiente, como se isso não fosse trazer benefícios para cada um. E cada um, logicamente, está lutando pela sobrevivência, lutando pelas questões práticas do dia a dia, em relação aos estudos, em relação à família, em relação ao seu bem-estar. E nessa correria diária, muitas vezes não para refletir sobre questões fundamentais e que, na realidade, trariam muitos benefícios e trariam muitas condições para que pudesse favorecer cada um a alcançar os seus objetivos. Ainda mais, vivemos um momento desafiador, um momento de pandemia, onde a maioria está diante de situações que não consegue lidar. A maioria está sufocada, agoniada, a maioria está verdadeiramente esgotada, porque não tem energia para lidar com uma carga de pensamentos negativos que somos inundados a cada instante. Inundados através da mídia, inundados através de uma própria situação real que estamos vivendo de pandemia, inundados pelos desafios da insegurança de não sabermos como ficará o dia de amanhã, como se teremos saúde, se conseguiremos renovar a nossa relação com os entes queridos e amigos, se nós conseguiremos nos manter no nosso trabalho, se conseguiremos manter o nosso padrão de vida e a nossa subsistência, se o mundo continuará, ao seu estado de normalidade, ou recuperará o seu estado de normalidade, de convivência, de liberdade, como nós tínhamos antes de toda essa pandemia. Então, na realidade, esse conjunto de coisas faz com que cada um comece a gerar pensamentos negativos e emoções negativas numa intensidade muito maior do que o habitual. E essa intensidade de pensamentos negativos e emoções negativas, elas vão desestruturando o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio psíquico e vai afetando o nosso próprio equilíbrio. O nosso senso em relação às coisas, o nosso nível de estresse, a nossa saúde em todos os níveis, porque a desarmonia da nossa mente se reflete em todo o funcionamento do nosso corpo biológico e também em outros níveis. Então é fundamental que todos procurem colocar a sua atenção nesse ponto. A recuperação da nossa saúde mental, ela é fundamental para nós vivermos esses momentos de desafio de uma forma adequada, para que nós tenhamos força, para que tenhamos discernimento, para que tenhamos saúde para enfrentar esses desafios. Não só da pandemia, mas da vida como um todo. As emoções que brotam no nosso ser a cada instante, elas são
como crianças, como bebês, que elas fluem e nós não podemos dar crédito a todas elas. É preciso que cada um desperte a sua consciência e o seu eu consciente assuma o comando desse mundo interno que nós temos, onde brotam, fluem os pensamentos e as emoções. É fundamental que o eu esteja de frente para comandar tudo isso, que esses 6.200 pensamentos e milhares ou milhões de emoções que fluem e que brotam a cada instante. Então, o pânico, o medo ao extremo, a negatividade, a sensação de impotência, a ansiedade, a depressão, elas são subprodutos ou consequências da nossa falta de habilidade de lidar com tudo isso. Então, coloque um ponto aí dentro do seu ser para prestar muita atenção. As pessoas estão apavoradas, elas estão vivendo no piloto automático e não atentaram que é fundamental elas assumirem o comando daquilo que flui em sua cabeça. E muitas coisas fluem de maneira inconsciente e são guardadas lá a nível inconsciente e ficam minando a sua energia. Muitos têm aquela sensação de incapacidade, muitos têm aquela sensação do medo do amanhã, muitos ficam presos àquilo que fez ou deixou de fazer no passado e a ansiedade daquilo que vem no futuro, sendo que só existe, na realidade, esse momento presente, o aqui e agora. E recuperar a consciência de que é preciso a nossa atenção para esse momento presente, para termos a gestão adequada daquilo que flui em nossa vida, isso é algo que cada ser humano deveria aprender desde pequeno na escola, na base da educação, e isso não é transmitido. Como cada um pode despertar a sua consciência, o seu eu e ter o comando real da sua vida. O comando e a consciência das suas escolhas. A escolha que nós vamos fazendo a cada instante vai determinando o nosso destino. Nós, muitos, se sentem vítimas do destino. E esse destino, na realidade, nós que vamos traçando a cada instante. Você, que escolha você está fazendo agora? Que escolha você está fazendo em relação ao canal de televisão que você vai assistir, ou o canal do YouTube que você vai assistir, ou o filme do Netflix que você vai assistir, ou o livro que você vai assistir, ou a palavra que você vai dizer para a pessoa que está na sua frente ou está na sua videoconferência ou no celular, a mensagem que você vai enviar para a sua esposa, o seu amigo. O que você vai comer agora? Que alimento você vai escolher para nutrir o seu organismo? Você vai reagir a um desafio de maneira triste e apavorada, ou você vai reagir a esse desafio de uma maneira equilibrada e consciente? Então, a cada instante, nós temos a oportunidade de ir construindo a nossa história. E essa história que nós vivemos como de pandemia mundial é um grande mestrado para que cada um possa ir não só para fora, mas ir para dentro. Toda a parada que foi imposta para o nosso ser,
é uma oportunidade para que nós paremos realmente da nossa correria diária e possamos refletir o real sentido da nossa vida, o real sentido de como nós conduzimos as nossas ações, o real sentido de como nós nos relacionamos com o mundo. Mas antes de olhar para fora, olhe para dentro, para uma coisa básica, que é como você administra os seus pensamentos e as suas emoções. Se você conseguir olhar para isso com atenção, sentir a importância disso, certamente você poderá mudar coisas, questões, situações que você nem dimensiona. Os medos internos, os medos apavorantes, os inimigos que você nutre nos pensamentos mais ocultos do seu ser, é que podem comprometer a sua vida e das pessoas que estão à sua volta. Então comece a transformação por dentro e você verá as consequências positivas por fora. A pior epidemia, a pior pandemia que nós vivemos, ela não é exatamente a do Covid, não é exatamente o do coronavírus. Ela é aquela que passa pelo lixo, pela poluição mental que cada um tem em seu universo interior. O seu universo interior é como se fosse um país muito poluído e que ele precisa de toda uma transformação para que possa ter um mínimo de equilíbrio no seu ecossistema interior. Olhe para isso com atenção. O medo do Covid extremo, o medo de morrer extremo, o medo de você perder o emprego, o medo de você não poder mais abraçar os seus amigos, o medo de você não ter o pão nosso de cada dia, de um amanhã, tudo isso é uma consequência de algo que você não está resolvendo dentro do seu interior. Logicamente, temos que estar atentos. Um medo mínimo, ele é prudente, porque nos estimula a ter precaução perante as coisas. Mas, quando aquilo passa do ponto, aí nós não vivemos. Nós convivemos com a limitação e convivemos com e nutrimos inimigos que só nos destroem. É preciso que cada um reflita sobre isso. Que esses 6.200 pensamentos que nós nutrimos, geramos a cada dia, possam ser verdadeiros aliados, anjos que nos protegem, forças que construímos para o nosso progresso, forças que construímos para o bem-estar da nossa coletividade, da nossa família, dos nossos entes queridos, do planeta Terra como um todo, para a natureza como um todo. Que cada um não seja um agente poluente de toda uma energia coletiva que acaba pesando e comprometendo a vida de cada indivíduo. Que cada um possa emanar toda a força que é proveniente da sua própria essência. A sua essência é inteligente, a sua essência ela é divina, ela é pura, ela é forte, ela é virtuosa, ela é o bem, o bom e o belo. Então, procure resgatar a conexão com sua essência, procure resgatar a sua consciência para ter o discernimento de fazer as melhores escolhas e viver melhor. Dessa maneira, você conseguirá viver melhor, seja numa pandemia, seja numa guerra, ou seja em plena paz e abundância. O importante é você
ter essa consciência. Primeiro, olhe para dentro, porque fora será um reflexo daquilo que você transformar em seu próprio interior.